O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Brasilinas e brasilinos, preparem-se para o crossover que ninguém previu, mas que todo brasileiro sensato implorava nos bastidores. Alexandre Uglandi versus a Justiça da Flórida. É isso mesmo, a liberdade de expressão ganhou o sotaque americano e o xerife do STF agora foi intimado a responder por censura nos Estados Unidos. É tipo se o diabo tivesse que ir até o Vaticano responder por tudo que ele já aprontou no inferno. O Tribunal Distrital da Flórida decidiu que não dá mais para fingir que Chandemar é um juiz apenas exótico de um país longínquo. Agora ele é alvo de um processo movido por ninguém menos que Trump Media e a plataforma Rumble, duas gigantes da comunicação conservadora americana. O motivo? Simples: censura. As empresas afirmam que o nosso querido Chandesir passou dos limites ao suspender contas nas redes sociais, não só de brasileiros, mas de estrangeiros também. É como se ele achasse que a Constituição americana é uma extensão do regimento interno do STF. E agora a Chanderleia tem 21 dias para responder. 21! Ou apresenta defesa ou entra com pedido de arquivamento. Se não fizer nada, o tribunal pode dar ganho de causa direto às empresas, sem nem ouvir o lado do ministro. Seria uma pena, claro, para o ego dele. Mas calma! Quem surge no horizonte, cavalgando em um jegue jurídico com cara de missão impossível? Ele mesmo, o Messias. Sim, o Jorge Messias, atual chefe da AGU, aquele famoso pombo-correio da Dilma no auge do lavajatismo. Agora ele aparece de novo, tentando salvar Chandemar com rascunhos, literalmente rascunhos. A AGU divulgou que está preparando minutas de intervenção processual, ou seja, a papelada embrionária para tentar entrar no processo como quem diz: Ei, não julga o Chandelle sozinho não, deixa a gente atrapalhar o processo também. É o equivalente jurídico a pedir para sentar na janelinha do ônibus que já partiu. Mas ei, nunca subestime o poder de uma canetada quando o governo acha que pode mandar até na América. Mas o Messias não vai ter vida fácil. O advogado da Rumble e Trump Media afirmou hoje mesmo que a AGU está mentindo em comunicado sobre processo contra Chandemar nos Estados Unidos. Estava escutando aí esse comunicado. Esse comunicado está cheio de mentiras. Ok? Primeira coisa é que você pode mentir por omissão. E é muito sério quando uma entidade pública faz um comunicado mentindo à sua população. A gente perdeu o contato? Aqui estou, aqui. Isso te demonstra o politizado que está o assunto, tá? Por que estou falando isso? Porque na primeira decisão da juíza na Flórida, eles falam recusou a petição, né? Ou negou a petição de uma liminar. O que estão omitindo, por isso eu estou falando de mentira por omissão, o que estão omitindo é que a juíza negou a liminar por não ser necessária, porque as ordens do ministro Alexandre de Moraes, como foram apresentadas a Rumble, são ilegais e não podem ser cumpridas nos Estados Unidos. Você acha que uma entidade pública pode mentir desse jeito, ou deveria mentir desse jeito, por omissão? Essa é a primeira mentira do comunicado, né? A segunda é que eles vão defender a ação assim como fizeram em fevereiro. Nos Estados Unidos, a diferença da maioria dos processos do ministro Alexandre de Moraes, são públicos. Não é todo segredo de justiça, não é todo sigiloso. Está tudo público. Qualquer pessoa do público pode ir conferir se alguém apareceu para defender ao ministro quando começamos a ação em fevereiro. A resposta é não, ninguém apareceu. Então essa é uma segunda mentira. É uma mentira porque ninguém apareceu no processo. Então você não pode fazer agora algo como você fez antes, se antes nunca aconteceu. Então mentira número 2. E a terceira não é uma mentira ainda. Vamos ver se alguém aparece. Porque a gente está esperando desde fevereiro, tentando intimar o ministro. Manda a intimação para o escritório. Não, manda para casa, manda para aqui, manda para lá. Nunca foi tão difícil intimar uma pessoa, né? Enrolação. Então, eles falaram em fevereiro e em março, inúmeras vezes, que a AGU ia aparecer para defender o ministro. Até hoje, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Faz 6 meses. O que eles estão fazendo? Jogando tênis? Estão de férias? Feriado? Por que eles não apareceram ainda? Agora está fazendo um comunicado
que eles estão pensando, estão avaliando, faz 6 meses que estão lá. Então, assim, quando as instituições mentem à população, estamos num território complexo. A AGU petista mentindo? Estou chocado! Em qualquer instituição onde o PT coloca os cascos, simultaneamente ocorre a degradação. Foi assim com o STF, com as Forças Armadas e agora é a AGU do amigo Bessias. Mano, que desmoralização. E os jornalistas se fazendo de bobos. Bessias sendo Bessias. Ainda imaginam os sócios do consórcio que Bessias é tutor. Então temos um bacharel cuidando de um não juiz. Os argumentos são os que eles têm à mão. Mentiras. Agora eu tô quase com dó do Xandão. Imagina depender do garoto de recados da Dilma para se defender nos Estados Unidos. O Xandão tá mais melado do que papel higiênico de rodoviária. Eu já disse, veremos farelos do grupo Prerrogativas. Agora encontraram um tribunal de verdade pela frente. Os caras vão querer questionar o processo sacando regras jurídicas, como fizeram com a Lava Jato aqui, sem nem conseguirem provar a inocência do vigarista de 9 dedos. A verdade é que o jogo virou. O Brasil, que antes exportava apenas escândalo, agora está exportando também o autoritarismo disfarçado de jurisprudência. E os Estados Unidos, que toleraram muita coisa, estão começando a reagir. Afinal, o que começa com banimento de conta de tiozão bolsonarista, termina com censura a jornalista americano. E agora, com um processo real e oficial, a Justiça da Flórida pode virar o tribunal onde Xandemar terá que explicar por que ele acha que é o síndico da internet mundial. Quem você pensa que é? Mas, por incrível que pareça, essa treta com a Trump Media é a menor dor de cabeça que o Laranjão está dando para o Xandirene. O recado que Trump deu ontem sobre o Bolsonaro já mostrou que vem uma trolha grande para cima do cabeça de manequim. E não só dele. Você achou que era só meme no Twitter, né? Achou que o post do Trump era só fogo de palha, um recadinho fofo para fazer a alegria dos tios do Zap? Pois é. Senta que lá vem bomba. Donald J. Trump, o homem mais poderoso do planeta, que atualmente concilia negociações com o Oriente Médio, faz parar de chover bomba na Ucrânia, faz o Congresso americano dançar conforme a música e ainda arruma tempo para trollar a imprensa, decidiu colocar o Brasil no centro do radar. Não é brincadeira. Em meio a uma agenda global explosiva, Trump fez questão de parar tudo para soltar um recado direto. Deixem Bolsonaro em paz. E se você achou isso engraçadinho, bem, pergunte para o Irã o que acontece quando o Trump manda um recado e não é levado a sério. O Laranjão chamou o que está acontecendo no Brasil de caça às bruxas, juristocracia, uma tentativa grosseira de tirar das eleições o candidato favorito do povo com base em narrativas, não em provas. Alô, Xandelli, sentiu a pressão? Porque quando o homem que mandou matar o general iraniano com um drone em silêncio diz que está acompanhando o caso brasileiro, não é para fazer turismo no Pantanal, não. Trump não joga palavras ao vento, ele dá opções. Tipo vilão de filme da Marvel. Eu vou te dar uma chance de recuar, mas se não recuar... Bom, lembra daquele prédio em Teherã? A esquerda esperneia e diz... Ai, soberania nacional! Mas espera, soberania? Foi o mesmo Lula que dias atrás estava na Argentina pedindo liberdade para Cristina Kirchner, condenada por corrupção. E que mandou avião da FAB buscar corrupta do Peru. E que pediu ajuda ao ditador da China para censurar brasileiro nas redes sociais. O problema da esquerda brasileira não é interferência estrangeira, é interferência que ela não controla. Porque quando Barroso, o seu peru do judiciário, confessou que pediu ajuda americana nas últimas eleições, ninguém achou antidemocrático. Quando a USAID mandou grana e consultores para o Brasil, a imprensa achou tudo lindo. Agora, quando Trump abre o jogo e mostra que está de olho no golpe judicial, aí o papo vira risível, intromissão, ultraje. Mas vamos combinar. Risível mesmo é acreditar que o STF é mais sério do que a Suprema Corte Americana.
Isso é tipo o elenco do Patati Patatá dizendo que o Tarantino é um amador. A diferença é que agora tem o holofote internacional. E não é aquele da ONU fingida, é o de um presidente que nos primeiros 100 dias de mandato reconfigurou toda a geopolítica do planeta. A partir daqui, o jogo muda. Ou o sistema recua, ou terá que escancarar de vez que não há mais eleição livre no Brasil. E, nesse caso, que encare as consequências. Chega de teatrinho com fala mansa de jornalista da Globo News dizendo que as instituições estão funcionando. Funcionando para quem? Para os ministros que não podem ser criticados? Para os aliados que não podem ser investigados? Para o governo que manda censurar até paródia de TikTok? Aliás, o Departamento de Estado dos Estados Unidos endossa a publicação de Trump e afirma ser uma vergonha a perseguição política contra Bolsonaro e seus apoiadores no Brasil. A notícia foi dada por uma militante do UOL histérica, que estava claramente segurando as lágrimas. E o teor da nota do Departamento de Estado é bastante forte, viu, Mauro? Eu vou ler para vocês porque é curtinha. Diz o seguinte: Jair Bolsonaro e sua família têm sido parceiros sólidos dos Estados Unidos. A perseguição política contra eles e seus apoiadores é uma vergonha e está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. A declaração do presidente é clara e nós a ecoamos. Estaremos observando atentamente. Com essa declaração, que é muito forte, chama de vergonha o que está acontecendo no Brasil em relação ao processo judicial que o ex-presidente Bolsonaro enfrenta aí. Ele é réu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, né? Há todo um processo em curso. Inclusive, a gente viu recentemente o ex-presidente, diante do ministro relator Alexandre de Moraes, se defendendo, né, Mauro? Essa nota nos mostra que a administração Trump, que os Estados Unidos entraram definitivamente aí, compraram definitivamente a narrativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um perseguido político, e isso deve ter implicações muito graves, né? A nota diz que o Jair Bolsonaro e sua família têm sido parceiros sólidos dos Estados Unidos e não cita em nenhum momento que o Brasil e os Estados Unidos são parceiros há 200 anos, né? E tem uma relação diplomática bem estabelecida. Enfim, a gente vê uma aprofundar dessa crise que deve trazer desdobramentos, viu, Mauro? Está para sair o nome de quem fraudou a entrada de Felipe Martins na imigração americana. Não tem burro no governo Trump e o atual presidente lá também passou por problemas por perseguição política. Eu não acredito que iriam entrar nessa por nada ou sabendo que não passa de bravata esses processos. Trump sabe tanto das coisas do Bananil e tá com tanto sangue no zóio que tem já na mira dele até os coadjuvantes do Chanderlade. Quase puxou o gatilho e eles nem perceberam. Coadjuvantes como o Barroso. Sim, Paulo Figueiredo afirma que a ida de Barroso aos Estados Unidos foi monitorada e que seu visto seria cancelado no momento da chegada. Só que o Trump ordenou um dia antes que isso não fosse feito, já que o foco agora está no Xandão. Olha, eu vou contar um bastidor para vocês. O Barroso está neste momento em Miami, aqui no mesmo lugar que eu. Ele até tomou um susto quando um terceiro avisou a ele que nós sabíamos que ele estava aqui. Barroso chegou, segundo já estava monitorado, num voo da TAP às 2 horas da tarde no aeroporto de Miami, vindo de Portugal, direto do Gilmar Palusa. E o Barroso ia encontrar uma grande surpresa quando chegasse aqui no aeroporto. Ele teria o seu visto cancelado. A expectativa era barrá-lo na porta. Isso foi na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Na quinta à noite, Trump mandou não tirar o visto do Barroso nesse momento. Porque o foco é o Alexandre de Moraes. E o foco será uma ação mais sistêmica. Vejam que loucura.
O homem, isso nunca foi publicado em lugar nenhum, eu estou dando aqui um bastidor para vocês. O homem que salvou o visto de Barroso, e eu sou um pobre coitado, um jornalista, eu jamais teria condições de saber o itinerário do ministro do Supremo Tribunal Federal, nem eu saberia que ele, na verdade, veio encontrar a filha dele aqui, eu jamais teria condição de sabê-lo sem estar sendo informado por quem eu fui informado. Uma viagem rápida, só vim dar um beijo na filha e tal? Pois é. Não pensem que vocês não estão sendo observados e efetivamente monitorados. Não pensem. A expectativa é que os senhores não insistam em apoiar Alexandre de Moraes, mas se insistirem, a floresta inteira vai queimar para que seja pego o bandido da Birmânia. Seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Senado Federal, seja a Câmara dos Deputados, seja a PGR. Os nomes, os escritórios de advocacia, os seus associados, os seus familiares, todos estão mapeados. Todos. Veremos as cenas dos próximos capítulos e eu vou falar sobre elas em breve. A assessora dos imperadores já classificou essa história como risível? Uma pena que não aconteceu. Seria lindo, uma vergonha em nível mundial, o seu Peru do judiciário tendo que voltar humilhado no mesmo avião em que foi. Para quem duvida da história, eu só digo uma coisa: toda a bola que o Paulo Figueiredo cantou, por mais inacreditável que fosse, se provou verdade com o tempo. A estratégia de poupar Barroso, inclusive, confirma uma coisa que o próprio Figueiredo já falou há muitos meses, que os americanos querem primeiro isolar Chandeco e ver quais de seus colegas estão dispostos a colaborar e testemunhar contra ele, entregando tudo para não ter o mesmo destino que o cabeça de cotovelo. Quem não colaborar, roda. Então faz sentido, um dominó cai primeiro, depois caem os demais. Eu sei que para muitos brasileiros, Barroso e os outros que dizem amém a Chandecir também deveriam ser sancionados. Mas o Trump deve ter uma estratégia mais fria e calculista. Assim como o Mr. Bean perdido no aeroporto, Barroso chegou perto de ser despachado de volta ao Brasil antes mesmo de dar bom dia em inglês. A sorte dele é que Trump está com hiperfoco no Xandão, provavelmente dizendo: um FDP de cada vez. Trump deixou a bomba no ar. Agora é esperar para ver quem vai cortar o fio vermelho. Mas uma coisa é certa: quem achou que podia bater em Bolsonaro, censurar o povo e ainda posar de democrata, está prestes a descobrir que a conta chegou. E dessa vez não tem habeas corpus preventivo. Só o peso de um gigante olhando direto para Brasília, com um recado simples: deixem Bolsonaro em paz. Ou preparem-se. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.